Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse início de outono na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Continue na nossa companhia, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E no passo dessa conversa bacana sobre o contato com os livros e das histórias contadas em suas páginas, é importante soltar a imaginação. A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800, e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. A experiência com as histórias contadas nos livros e com suas narrativas pode transformar nossas vidas. A importância da leitura para mim é que a gente ganha um conhecimento de mundo, a gente desenvolve mais a nossa própria mente, ganhamos com um vocabulário que se enriquece e a gente tem muitas coisas boas, né? A importância da leitura traz para a gente abre um leque de opções onde a gente pode acrescentar muitas coisas para as nossas vidas com todas as experiências que a gente vê nos livros. O que acontece na companhia dos livros, pessoal, é para a vida toda. Bom, eu amo ler, não consigo sair de casa se não tiver um livro dentro da bolsa. Adoro ver hoje grandes autores da nossa própria língua, na língua portuguesa. Acho incrível que eu acho que hoje, da nossa geração, existem gênios, escritores fascinantes que estão redescobrindo a nossa própria língua. Então eu diria, por exemplo, de um brasileiro, o André Santana, ou dos portugueses que eu adoro, o Walter Hugo Mãe, ou Gonçalo M. Tavares, que escreveu Jerusalém, Uma Viagem para as Índias, um dos livros mais lindos que eu li na minha vida. Walter Hugo Mãe, eu sou apaixonado por muitos livros dele, todos que saem eu já compro. Como O Filho de Mil Homens, tantos livros que ele escreveu. E o André Santana escreveu Sexo e Amizade, O Brasil é Bom. Enfim, são algumas dicas. Eu estou sempre lendo alguma coisa, se ligue aí. E atendendo a pedidos para a entrevista desta edição, honrosamente e com muito prazer, recebemos no estúdio da TV Sim aqui em Linhares a nossa eterna e belíssima professora Maria da Graça, conhecida carinhosamente por todos nós como Kita. Costuramos um bate-papo de excelente qualidade sobre sua trajetória como professora de língua portuguesa, sua contribuição como educadora para o desenvolvimento de várias gerações de estudantes aqui de Linhares e região, futuros profissionais de várias áreas da atividade humana e profissional. E entre tantas outras vitórias, ao longo da carreira docente, falamos, é claro, sobre literatura, sobre sua paixão pelos livros e sobre a importância do hábito da leitura. Ler é transformar o homem. Por que é fazer o homem sensível? E quando o homem é sensível, ele é capaz de ajudar, ele é capaz de sentir a dor do outro. E é isso que o mundo precisa. Então leia, eu falo com os meus meninos, comece a ler um parágrafo por dia.
Porque no final de um ano você estará lendo 1 livro, 2 livros, 3 livros. Tudo é hábito. Então a leitura é tudo na nossa vida. E é com as palavras de Horácio Xavier que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Porque a gente acredita que a literatura é a arma principal para a formação do cidadão, para que se consiga mesmo ter cidadãos culturalmente ativos e conscientes do seu papel na sociedade. Então é importante esses eventos, é importante a congregação das academias, dos fazedores de cultura, dos promotores de cultura, para que a gente veja que o trabalho não é em vão, que a gente não está sozinho, né? A gente tem vocês fazendo um trabalho aqui, tem lá em Vila Velha, tem em Serra, tem em Cariacica. Então são pontos, são focos em que está efervescendo a cultura e eu acho isso bacana. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós estamos trilhando essa caminhada com o objetivo de incentivar cada vez mais pessoas ao contato com os livros e com as suas narrativas. Estamos tendo sucesso. No entanto, sabemos que o hábito da leitura, apesar de ser fundamental, não é tão fácil de adquirir. Se você está engrossando fileiras junto conosco, acompanhe as dicas da estudante Camila, na nossa dica de leitura desta edição. Olá, meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim trazer uma dificuldade que muita gente tem, que é inserir a leitura como hábito em suas vidas. Muita gente até tem a vontade de ler, compra 1 milhão de livros, mas fica lá pegando poeira na estante. E existem algumas coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia que são muito fáceis e que vão ajudar a melhorar e inserir realmente esse hábito na nossa vida. A primeira delas é encarar a leitura como se fosse um exercício mesmo. Tipo academia. Você não vai para academia e chegar lá no primeiro dia levantando 50 quilos. Você vai lá, primeiro levanta 5, depois uma semana depois você levanta 10, depois 15, assim por diante. A leitura é a mesma coisa. Primeiro você foca no seu parágrafo, depois 2, depois 3. Daqui a pouco você vai estar lendo 30 páginas frenético, querendo mais, super empolgado. A segunda dica é procurar realmente um ambiente apropriado. O que significa isso? Se você tem dificuldade em focar na leitura, vai para um ambiente calmo, tranquilo, que não fique muita gente passando. E, por outro lado, se você tiver sono e pegar o primeiro parágrafo e já cair de cara no livro, vai num ambiente mais cheio de gente passando, um shopping, um parque, alguma coisa nesse sentido. A terceira é você criar uma agenda semanal. O que significa isso? Às vezes num dia, 24 horas, a gente tem um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para ler. Leitura realmente não é a prioridade que você tem no seu dia. Mas se você encarar a semana como se você tivesse algumas tarefas para fazer ao longo dos dias, fica muito mais fácil. Você pode colocar, por exemplo, a leitura na terça-feira, como se fosse uma aula de forró. Ao invés de ir para o forró, você vai lá pegar o seu livro e ler. Ou no domingo, que é um dia mais tranquilo, e aí você tem aquele tempo separado lá, que é sagrado para a sua leitura. E na nossa dica de leitura desta edição, vamos juntos nas trilhas da estudante Larissa. Está imperdível. Eu li esse livro da Karina Risse, Procura-se um Marido. Bom, é uma história muito legal que fala a principal, Alicia de Bragança Lima, que perde o avô, porque ela era muito rebelde, gastava dinheiro pacas, e o avô dela morreu e não queria deixar a herança dela para que ela acabasse com a herança de um dia para o outro. Então, ele desafortuna ela para que ela possa começar do começo como uma secretária na empresa dele, e ela conhece Maximiliano de Cassani. Os dois se trombam num elevador e eles começam a conversar e se apaixonam. O Procura-se um Marido pegou e ela, para poder recuperar a herança, ela simplesmente colocou no anúncio no jornal para poder recuperar, que ela fez várias entrevistas, só que nenhuma se encaixava no perfil. Ele, para poder conseguir uma promoção na empresa que era dona, ela foi se encontrar com ele, e os dois tiveram um acordo de pelo menos 1 ano, os dois ser casados, mas aconteceu tudo ao contrário. Os dois acabaram se apaixonando,
e se divorciaram, como os dois já queriam ficar juntos, casaram de novo, num casamento que já está no segundo livro. E é com as palavras de Clério Borges que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Isso é importante porque nós precisamos que os jovens, que as pessoas que estão nas escolas, que esses estudantes, eles possam efetivamente terem a oportunidade de conhecer escritores e terem a oportunidade, principalmente, de lerem bons textos, porque nós precisamos de textos literários bons para serem textos aproveitados por estudantes, para que eles possam se aprimorar cada vez mais no gosto da literatura, no gosto dos grandes nomes, dos grandes escritores, não só nacionais como internacionais. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Kita, aqui de Linhares. Já tem algum tempo que você trabalha com a área de linguagens, né? Tanto no nível do colégio quanto na faculdade. Fala rapidamente sua trajetória, né? Sua formação acadêmica, sua formação escolar, para que o nosso telespectador conheça um pouquinho da sua história aqui. Tá. Eu fiz magistério, numa época que terminava o fundamental, né? A mulher ia para o magistério. Era a escolha que tinha, né? Isso aí, a mulher ia para o magistério e o menino ia para o científico. Aí eu fiz magistério, mas sempre me identifiquei muito com essa área. Eu acho que se eu tivesse hoje de escolher, seria essa mesmo, porque é uma coisa que eu gosto, adoro estar na sala de aula. E aí eu fui fazer faculdade, fiz letras em colatina, português, não gosto de línguas, então tinha naquela época a opção de português-francês, português-inglês e português-português. Fiz português-português e literatura brasileira, né? E fiz pós-graduação em língua portuguesa e literatura e depois eu fiz mestrado em educação. Comecei a trabalhar em 73. Durante 20 anos eu trabalhei com Fundamental 1, alfabetizei 15 anos e aí depois eu já comecei fiquei com as duas, trabalhava com Fundamental, primeira, quarta, e trabalhava com Fundamental 2 no Polivalente. Em 90 eu fui para o Colégio Cristo Rei e em 91 eu fui para a faculdade. E estou no Cristo Rei até hoje e no ensino superior também. Também. E, então, quer dizer, hoje eu tenho 45 anos de magistério. Ô, Kita, como é que é a sensação de você encontrar aqui em Linhares, né, municípios do Espírito Santo? Eu tenho quase certeza também que, se você for em países fora do Brasil, que você vai encontrar profissionais que já são bem-sucedidos ou não tão bem-sucedidos, empresários e tal, filhos de empresários, pessoas comuns que passaram pela sala de aula com você. Como é que é essa sensação de contribuir com a história dessas pessoas, Kita? É muito bom, principalmente porque o aluno, você o pega lá pequenininho, às vezes adolescente, e ele vai crescendo, ele muda. Você muitas vezes não o reconhece, mas ele te conhece. Então, hoje, por exemplo, eu entrei em uma loja e a menina veio, me abraçou, e aí eu fiquei olhando. Ela falou: professora, você foi a minha primeira professora. E aí eu fiquei assim, feliz. Vou ao médico também agora no mês de novembro, estava fazendo uns exames, aí estava fazendo um eco, aí o cardiologista ali conversando comigo e tal. Aí, de repente, ele fala: você foi minha professora. Eu falei: nossa, ainda bem que eu nunca fui de brigar muito com o menino, porque eu estou na mão dele. Vai que ele não tivesse tido a imagem boa de você, né? E assim, é muito bom, é muito interessante, porque você, aí às vezes você nem se lembra dele mais, mas ele vai te dar dicas, ele fala: olha, você se lembra daquele menino? Geralmente ele pega aquele atentadinho da turma, né? Você se lembra daquele menino? Ele era da minha turma. Então é muito bom, é muito. Hoje eu trabalho com colegas que eu alfabetizei, Rodrigo, por exemplo, professor de Química do Colégio Cristo Rei, eu alfabetizei. E
às vezes lá na faculdade mesmo, aquele paredão, na hora do lanche, nos primeiros dias, aquele monte, foram meus alunos, no comércio, em todos os lugares você encontra. Então é muito bom você saber que você faz parte daquilo ali. Tá? É muito bom. Às vezes eu fico até com medo, de vez em quando a gente vai ao presídio, dar um aulão na época do Enem, aí eu fico morrendo de medo de encontrar alguém ali. Mas graças a Deus eu ainda não encontrei, não. Né? Não, porque eu ia falar, meu Deus, aí eu falhei, né? Mas graças a Deus eu vejo que os meus ex-alunos estão bem sucedidos, são meninos já bem responsáveis mesmo. Isso é muito bom pra gente. Ô, Kita, esse interesse seu, essa trajetória, né, essa dedicação à área de educação, e é impressionante como eu moro aqui no Espírito Santo há 20 anos e em Linhares vai fazer 15 anos. E como as pessoas lembram do seu nome como professora. Como é que essa trajetória sua refletiu dentro da sua casa? Você conseguiu influenciar seus filhos a estudar? Sim, mas deixa eu te falar, sua filha foi minha aluna. A minha filha foi sua aluna? Muito minha amiga. Com certeza. Foi quando eu conheci você. Foi, né? Isso aí. Eu tinha vindo para Linhares há pouco tempo, como professor da Uni Linhares. Isso. Né? E a Winnie estudava no Cristo Rei. No Cristo Rei. Isso. Então, lógico, eu acho que a mãe, a figura da mãe que está mais presente ali, ela é muito importante. Meus filhos, não vou te falar que assim, lá na adolescência, eu adoro estudar, mas eles se sentiam na obrigação principalmente porque eles foram meus alunos. Um eu alfabetizei, fui professora fui professora dele no primeiro ano, e depois os outros eu peguei no Fundamental 2, peguei no médio, e aí eles quase que sentem a obrigação. Até interessante, meu neto agora, ele foi para o 9º ano, e ele falou assim, vó, eu vou chegar ao 8º ano, que eu trabalhava com o 8º ano no Cristo Rei, nossa, eu já estou chegando ao 8º ano, você é seu aluno. Aí, quando ele chegou ao 8º ano, eu não dei aula. Agora ele falou para mim, pô, vó, se eu não for seu aluno agora, eu vou desistir, porque, pelo amor de Deus, eu estou correndo atrás de você e você corre de mim. Quero te encontrar na sala de aula. Na sala de aula. E eu acho que eu não vou trabalhar com o 9º esse ano. Mas, de uma forma ou de outra, eles veem... Primeiro que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, gosto muito. Ninguém me obriga, assim, eu trabalho numa empresa muito boa, que dá oportunidade a gente, e onde eu vou, eu falo que eu nunca estou sozinha, porque onde eu vou, eu levo um livro. Se eu tivesse de te esperar aqui... Estaria lendo, né? Com certeza. Tem esse hábito também. Se eu vou para o consultório médico, um livro na pasta. Livro junto. As pessoas reclamam de solidão. Eu não tenho, mesmo que eu esteja na frente da TV, eu fico com um livro, porque se na TV não estiver legal, aí eu já tenho ali para ler, entendeu? Então, esse hábito que eles veem na gente acaba interferindo. Acaba refletindo. Lógico. Né? Como é que a literatura entrou na sua vida, Kita? Você consegue lembrar, assim, dos primeiros livros que você leu e tal? Eu vou fazer igual eu falo com meus alunos, né? Eu sou da era que não tinha televisão. Então... E quem morava no interior tinha uma dificuldade muito grande de comprar livro. De comprar livro. De conseguir livro, né? Isso aí. Mas eu vim para Linhares com 6 anos. Nasci em Rio Bananal, vim para cá com 6 anos. E não sei porquê, eu sempre gostei, não sei porquê, porque assim, a minha mãe não teve esse hábito, meu pai também não, mas eu acho que eu sempre fui assim, uma pessoa sensível, tá? Assim, eu me comovo com as coisas e sempre gostei muito de ouvir histórias. E eu acredito que isso tenha me levado, então, como eu disse, na minha era não tinha televisão, mas tinha fotonovela. Você já ouviu falar em fotonovela? Com certeza. Então, com certeza. Aí Sétimo Céu, essa Contigo de hoje, naquela época, né, tinha uma outra roupagem. E aí eu lia muito, muito, muito. Com 10 anos, tinha umas vizinhas que gostavam e elas me emprestavam. Então, com 12 anos, eu já li essas fotonovelas, todas essas histórias de amor, que a moça sofria muito, era abandonada. O Príncipe Encantado, né, O Príncipe Encantado aparecia. E eu me impressionava muito com aquilo. Então, eu lia muita fotonovela. Aí, quando os livros surgiram, dei sorte também de pegar professores excelentes. Dona Arlene foi minha professora. Arlene Campos, nossa madrinha literária. Então, Dona Arlene foi minha professora. Eu li os clássicos até a 8ª série, que era o 8º ano naquela época, né? Eu li todos os clássicos com Dona Arlene. Então, Senhora, Moreninha, São Bernardo, Cinco Minutos, a Viuvinha,
tudo isso, Escrava Isaura, eu li porque meus professores, Jani, você conhece a professora Jani Gilberti? De nome. De nome, né? Otaviano Calmon. Otaviano foi meu professor no primeiro ano da faculdade. Da faculdade, isso aí. Depois foi meu colega lá também. E... Maravilhoso, a aula de Otaviano era uma viagem, né? Ele era um poeta, na essência. Isso aí. Né? Então, era um poeta. Na quinta série, naquela época, quinta série, sexta, Otaviano. Depois eu tive um professor de Vitória, a Taíde também, que era muito bom. Depois Dona Arlene. E eles nos incentivavam a isso. Então, da fotonovela eu fui para literatura, a literatura clássica mesmo, e, poxa, me apaixonei. Ô, Kita, e aí você fez com a sua trajetória como professora, e eu acho que particularmente, pelo que as pessoas comentam, pela sua atitude, né? Você é uma pessoa afetuosa, a gente chega perto de você, a gente percebe isso. Desde quando eu conheço você, que você era professora da minha filha, eu tenho essa percepção em você. Aí você fez uma intervenção na vida de muita gente que hoje desenvolve várias áreas da atividade humana, né? Profissionais e tal. Qual a importância da leitura, do hábito da leitura, Kita, na formação dessas pessoas? Por que é importante ter esse contato com os livros? Olha, há muitos anos mesmo, eu ouvi uma frase de um colombiano, e não sei o nome, ouvi por acaso na TV, e eu guardei aquilo e acredito assim, piamente nisso. Ele disse que literatura deveria fazer parte do currículo da criança, mas como uma coisa assim, forte, não ler por ler. E é isso que eu tento passar para as minhas meninas na pedagogia. Não é, uma aula de leitura não pode ser uma aula igual uma aula de história, de geografia, de gramática, por exemplo. A aula de leitura tem que ser uma aula sentida, tá? Fazer o aluno sentir. Tem que ter um envolvimento emocional do aluno, e trabalhar a sensibilidade. A criança, o lúdico, né? Isso aí. E foi o que esse colombiano falou. Se o professor conseguisse, por meio da literatura, da leitura, sensibilizar o homem, o mundo seria diferente. Porque quando você é capaz de sentir a dor do outro, você deixa de fazer. E a leitura permite que a gente tenha esse acesso, né? Nossa. Sensibilizar com o drama dos personagens, com as histórias, né? Você vê, na época de Sócrates, Platão, eles já tentavam sensibilizar as pessoas, né? Era catarse mesmo, você sentiu o que o outro estava sentindo. E eu acredito que a leitura faz isso. Ela vai fazer o quê? Você se tornar sensível. E se você é sensível, você sente a dor do outro. E sentir a dor do outro, você não vai ser do mal. Ok, então para a gente finalizar esse encontro, né? E eu já estou sentindo os efeitos do banho de sal grosso que eu tomei. Maravilha para te receber aqui. Tem um livro que marcou sua trajetória? Olha... Um livro, um personagem, um escritor que fez uma determinada obra, né? Tem algo que marcou assim? Olha, eu acho que todo livro que eu leio, eu me apaixono por ele. Tá, eu não consigo. Quando os meninos falam assim, fala para mim um livro excelente. Eu falo que cada época é uma época, eu falo que os meus meninos, eles leem, só que hoje eles leem aquilo que agrada, né? Aí eles. Agora, eu adoro Machado de Assis. O Machado. Adoro Machado de Assis. Também não deixo... Dom Casmurro, marcante. Isso. Ó, você me perguntou, aí eu penso em José de Alencar, aí eu penso em Senhora, sabe, 5 minutos, a Viuvinha... Amo de paixão, e eu acho que o livro é aquele momento. Kita, maravilha, nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar esses momentos com você. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Para vocês que estão em Vitória e Grande Vitória, obrigado pela audiência através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.